Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é bem difícil da gente falar, mas que precisa ser falado. Em respeito aí ao mês do combate à violência contra a mulher, eu fiz umas pesquisas aqui na internet e vi que 8 mulheres a cada 24 horas no Brasil sofrem algum tipo de violência doméstica. O número de violência contra mulheres aumentou 22,04% desde 2022, de 2022 para cá. E isso é muito sério, é muito alto. E eu estou aqui para trazer uma reflexão para vocês com relação a isso, de acordo com os estudos que eu já fiz, de acordo com a minha experiência de desenvolvimento pessoal. Não estou aqui para falar mal dos homens, falar que eles são do mal e as mulheres são do bem, são vítimas, mas para fazer uma reflexão com relação às consequências disso, de onde vem isso, a necessidade de repressão do feminino por conta dessas violências, uma questão, uma análise, uma reflexão conjunta das questões da sociedade, das questões da psicologia do ser humano. E, enfim, as consequências naturais disso. É sobre isso que eu quero trazer para vocês, apresentando um caminho de cura e de melhor harmonia entre homens e mulheres na sociedade. Enfim, na medida do possível, eu trago aqui a minha mensagem para que, quem sabe, alcance pessoas e façam elas refletirem sobre isso. Bom, muito se sabe que muitas mulheres que passaram por abuso sexual na infância ou já sofreram algum tipo de violência sexual, seja na vida adulta, na adolescência, pode acontecer de inconscientemente essas mulheres buscarem esconder o próprio corpo, seja usando roupas muito largas, ou então ficam sempre acima do peso para esconder o próprio corpo, para não ser vítima, mais uma vez, dessas violências, desse tipo de violência. Isso acontece de forma inconsciente, tá, gente? E é muito sério isso. Se a gente for parar para analisar a quantidade de violência que já existiu aí na humanidade, desde os tempos lá da caça às bruxas, na Idade Média, em que as mulheres, essas que eram consideradas bruxas, que tinham uma intuição, iam lá e matavam essas mulheres, colocavam na fogueira. E isso fez com que, inconscientemente, de forma coletiva, a gente sentisse medo de mostrar o nosso feminino. Tanto pelas questões sexuais. Então, vou esconder meu corpo para não ser abusada sexualmente, novamente, para não sofrer um estupro, para não sofrer uma violência doméstica, para não me julgarem fraca também, porque o feminino tem essa coisa desse cuidado, dessa amorosidade. Isso ajuda a fraqueza como inferioridade, uma pessoa que não pode estar ali numa postura, num trabalho de liderança, num trabalho de ser inteligente e ao mesmo tempo liderar, colocar as regras, fazer acontecer nessa sociedade, no mundo patriarcal, e ao mesmo tempo ser feminina e cuidar do próprio bem-estar, e cuidar das suas emoções, e cuidar dos filhos, da casa. Tanto que tem muita questão de mulheres que escolhem ficar em casa. Outras mulheres, às vezes, não aceitam essa escolha dessas mulheres, tamanho julgamento social que existe com relação a isso. Então, eu estou aqui para trazer para vocês a força do feminino, o tanto que isso é uma contradição, para vocês enxergarem o tanto que essa questão do julgamento de que o feminino, não estou falando das mulheres agora, estou falando do lado feminino da personalidade, não é fraqueza, é uma força sem tamanho e ela é necessária para a vida em sociedade, para a vida humana, para a existência humana. Quem já fez terapia, quem já aprofundou no autoconhecimento e precisou lidar com alguma questão emocional muito profunda, sabe o tanto que isso dói, o tanto que é desafiador, o tanto que é difícil, o tanto que dá um nó na garganta quando você encara alguma coisa muito desafiadora. E isso é do feminino, gente, isso é do lado feminino da nossa personalidade. Você tem que ter uma força muito grande para encarar essas dores. Você tem que ter uma resiliência muito grande para encarar. Por que vocês acham que tantas pessoas fogem de terapia, preferem anestesiar quando sentem, por exemplo, uma rejeição, vão lá se anestesiar de alguma forma, com comida, com bebida alcoólica, com qualquer sentimento de prazer para não lidar com aquela dor? Porque é muito difícil, porque é muito desafiador. E essas questões emocionais profundas, essa questão de interiorização, ela vem do feminino.
E a gente vive bem em sociedade, a gente consegue tratar bem as pessoas, a gente consegue tratar bem as nossas relações, ter empatia pelo próximo quando a gente consegue fazer isso com a gente mesmo. Quando a gente volta para a gente mesmo e entende quão difícil e quão doloroso é aquilo. Quanto mais a gente volta para a gente mesmo, mais humilde a gente fica e mais a gente consegue entender o outro, ter mais empatia pelo outro e compaixão pelo outro. Porque se a gente viveu esse processo dentro da gente, a gente consegue olhar para o outro e enxergar. Para ele deve ser muito difícil viver daquela forma ali, fazer aquilo ali, encarar mudar o que ele precisa mudar, porque eu tô vendo que para mim o tanto que é difícil mudar o que eu preciso mudar também. Então a gente fica com mais empatia, a gente fica com mais respeito, a gente fica com mais amor quando a gente volta para a gente mesmo. E isso vem do feminino. A questão da intuição. A intuição é uma condição humana que todo mundo tem. É uma questão do cérebro, você sente isso, simplesmente vem e é tão estigmatizado, é tão julgado como algo sobrenatural. O ser humano só não escuta a intuição porque fica pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo e não está parado para poder perceber as sensações, perceber o movimento que está vindo. Quando você para, por isso que quando a gente medita, a gente fica muito mais intuitivo, porque a gente consegue sentir mais as sensações do ambiente, as sensações do nosso corpo. É algo natural que existe, só que nós somos seres racionais e a gente pensa demais. E quando a gente pensa demais, a gente não consegue perceber essas sensações corporais, essas que a gente chama de intuição, de algo, acho que é por aqui. Por que uma mãe olha para um filho e ela consegue saber o que aquele filho, aquele bebê está precisando? Porque ela sente, ela tem uma conexão com aquele filho e ela sente aquilo. Isso é do feminino e isso todo ser humano possui. Só que para a gente desenvolver isso, a gente precisa desenvolver o nosso lado feminino. A gente precisa voltar para a gente mesma, a gente precisa voltar para dentro, para essa intimidade com a gente mesmo, com o nosso corpo, com as nossas emoções, com o que a gente está sentindo, com esse olhar para a gente mesmo. E aí sim, a partir desse olhar que a gente faz com a gente mesmo, essa interiorização que vem do feminino, a gente consegue se relacionar melhor com o mundo. A gente começa a ter mais empatia pelas pessoas, a gente começa a ter mais amorosidade pelas pessoas, a gente aumenta a nossa sensibilidade, a gente aumenta o nosso bem-estar, a gente aumenta o nosso cuidado, a nossa capacidade de sentir a vida. E a gente se torna mais feliz, só que por conta da quantidade de violência que existe contra as mulheres, no início do vídeo eu trouxe dados oficiais com relação a isso, muitas mulheres precisam reprimir isso mesmo. Não, eu não vou mostrar isso porque é perigoso, se eu mostrar, sei lá, alguém pode me pegar na rua, alguém pode me bater, vai me julgar inferior no trabalho, vai falar que eu não sou capaz de fazer as coisas se eu levar esse feminino, que eu não tenho inteligência suficiente, mas todos nós temos o lado feminino e o lado masculino na personalidade. Os homens podem desenvolver empatia, os homens podem se desenvolver emocionalmente, vocês não precisam ser fortes a vida inteira e dar conta de tudo, vocês podem ter emoções, vocês podem sentir medo, vocês podem se sentir frágeis. Isso é força, gente. Isso só demonstra a nossa humanidade. E vocês, mulheres, nós temos inteligência também, nós podemos liderar também, nós podemos ser objetivas e práticas, mesmo sendo feminina, mesmo sendo mulher. Essa é uma bandeira que eu levanto da união, do amor, do respeito entre homens e mulheres. E dessa resgate desse feminino. Nós enquanto sociedade, homens e mulheres, nós precisamos resgatar esse feminino, que é por meio do resgate desse feminino, da força desse feminino, que a gente vai conseguir construir uma sociedade com mais empatia, com mais amor e com mais respeito. E é o que o mundo precisa. Então eu trouxe aqui essa reflexão para vocês, aproveitando esse mês de combate à violência contra as mulheres, para refletir sobre isso, quantas mulheres não têm que reprimir esse feminino, não têm que esconder o seu lado feminino para se proteger dessa sociedade tão violenta contra as mulheres. Até que ponto isso vale a pena? Eu passei por isso, essa questão de reconstrução do feminino e o medo de mostrar esse feminino para o mundo, o medo de encarar e de trazer isso para o mundo. Porque é perigoso mesmo, os dados estatísticos eles nos mostram isso. Mas eu mesma consigo colocar os limites, eu mesma vou falando até onde a pessoa pode ir, até onde pode não ir, eu vou tomando as cautelas necessárias e eu sei que eu, mesmo sendo mulher, eu posso estar num lugar de liderança, eu posso escrever livro, eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque eu tenho a minha inteligência também, porque eu tenho a minha
praticidade também, a minha objetividade também. E eu posso colocar isso no mundo e fazer as pessoas refletirem sobre isso junto comigo. A gente precisa voltar para o nosso feminino, homens e mulheres. Mulheres nesse aspecto de resgatar não só a essência, quando a gente está no nosso feminino, na nossa essência do feminino, a vida se torna mais leve. Quando a gente tem que negar isso, e eu entendo quando a gente tem que negar isso, porque realmente é muita violência contra as mulheres. A gente se sente sobrecarregada, a gente se sente pesada, porque a gente não está, né, na nossa essência, em quem a gente é. E os homens também, vocês podem desenvolver o feminino de vocês a partir do desenvolvimento da inteligência emocional, de escutar o que vocês estão sentindo, de se permitir não ter que ser forte o tempo todo, ser macho o tempo todo, ser esse guerreiro o tempo todo, se permitir entender que pode sim acontecer de vocês não saberem como fazer as coisas e tá tudo bem. Nós somos humanos, nós somos seres humanos. E você se resolve emocionalmente, você homem se resolve emocionalmente. Aprende isso a partir do feminino, da sua energia do feminino. E vai para a vida e para a luta, e batalhar e lutar pelo que você quer. Porque isso não te transforma numa pessoa, num homem que é menos homem por isso. Pelo contrário, o feminino é de uma força sem tamanho. Isso transforma a gente em pessoas muito mais fortes e você vai conseguir lidar muito melhor com o seu masculino, se permitindo mostrar o masculino, porque assim como teve castração das mulheres, também tem castração do masculino. Acontece demais de homens negarem o próprio masculino, negarem a própria agressividade, por conta dessas violências, dessa questão dessa sociedade, né, que vem de toda essa negação de feminino, dessas violências. Eu não quero ser violento como outros homens, então eu vou negar o meu masculino. Então, quando você aceita quem você é, quando você volta para dentro e lida com a sua interioridade, com o seu lado feminino, com as suas questões interiores, com as mudanças que você precisa fazer interiormente, você também mostra para o mundo um masculino muito mais saudável, muito mais potente, muito mais corajoso e muito mais valente, que vai lá e faz as coisas, e que acontece, que tem a praticidade, a objetividade, e age e faz as coisas por você também. E assim, tanto homens quanto mulheres se sentem mais equilibrados quando fazem esse movimento. Mulheres ficam ali na essência feminina delas e também pegam esse masculino para ir, para criar, para liderar, para fazer o que tem para fazer, mas sem negar o feminino delas. E os homens, eles vão passar a ter mais leveza na vida. Ambos vão passar a ter mais leveza na vida. Porque a mulher que nega o feminino, ela acaba ficando muito sobrecarregada. O homem que também nega o feminino, ele acaba ficando muito agressivo, muito violento, muito prático, não tem saúde, não tem autocuidado, não tem essa questão das emoções, não tem empatia por ninguém. Ou então ele nega o masculino dele e aí ele também fica sobrecarregado e fica muito polarizado nesse feminino e acaba também se fazendo mal, porque a essência dele é do masculino. Então eu trouxe aqui essa reflexão para vocês, vamos pensar juntos sobre isso e eu espero que esse vídeo contribua aí vocês, enfim, que ele inspire vocês a buscar ter mais saúde, saúde mental, saúde emocional e mais leveza na vida de vocês. Um beijo e até mais.